das flores mais populares hoje no Brasil e não à toa, adora calor, dá muita flor mesmo no local de sol forte, precisa de pouca água e tem um jeitão de arvorezinha. Neste vídeo você vai aprender a tirar sementes da rosa do deserto para fazer as suas próprias mudas. Informações chocantes para algumas pessoas. Sim, a rosa do deserto produz sementes. Outra informação chocante. As sementes nascem dessas vagens gigantescas. Ó, tem 3 nesta ponteira, 2 nessa daqui. Quando você vir que a sua rosa do deserto está produzindo vagens, aproveite. A hora que as vagens estiverem assim perto do ponto que elas vão estourar, elas ficam com a coloração mais parda. Você vai ver que elas vão ganhando um avermelhado, uma cor meio rosa. Quando isso acontecer, você vai amarrar como eu fiz aqui, tá vendo? Carol, por que? Jardinagem telepática tá ligada aqui. Porque ela estoura a vagem e se você bobeia, você perde as sementes, que são muito compridas e grandonas. Veja, essas daqui a gente colheu uns dias antes e já estão secas, prontas para usar. Carol, a minha rosa do deserto não dá flor. Vem, olha aqui o branquinho do meu olho. A sua rosa do deserto toma 8 horas de sol por dia? Não, né? Ela precisa tomar sol o dia inteiro. Se você tiver rosa do deserto em ambiente sombreado, não vai ver flor nem com adubo milagroso. Se você tiver rosa do deserto em ambiente ensolarado, mas ela não dá flor, bote adubo na moça. Link aqui embaixo para o bocache, tem várias formas de uso. Além disso, vale não regar muito. Uma planta que tem uma raiz grossa desse jeito, que é pura água e nutrientes, jamais vai gostar de terra molhada por muito tempo. Então, molhe bem, mas dê uma longa distância entre uma rega e outra. Quando você nem lembrar mais que essa planta toma água, tô falando de semanas sem água. E agora que o básico já foi, vamos polinizar. Você vai brincar o quê? Brincar de abelha. Polinizar é complexo. Então, você sim vai ter de exercitar. Na primeira não vai dar certo, na 10ª não vai dar certo. Ainda bem que a planta produz bastante flor para te estimular a fazer isso até funcionar. Importante, você precisa de 2 rosas do deserto, não no mesmo pé. Então a gente pode pegar o pólen de uma e passar para outra. Ó, você vai ter que sacrificar a flor que vai doar o pólen, tá? Então abre para enxergar melhor lá dentro. Você vai pôr nesses buraquinhos que ela tem aqui, sabe? Ó, é esse negocinho de nada, o pólen. E você vai trazer esse pozinho pro mesmo lugar na planta que vai recebê-lo. Você vai pôr lá no fundinho dela. Pode misturar cores, pode usar da mesma cor, aí é com você, tá? Se você quiser criar novas rosas do deserto de colorações diferentes, você pode brincar com plantas que sejam bem distantes uma da outra na estética, na cor, no formato. Tem rosa do deserto de pétalas simples, rosa do deserto de pétalas dobradas, com a folha mais gordinha, com a folha mais comprida. Quando a vagem surgir, ela vai levar de 6 a 10 meses para ficar grande e boa para você colher. É lento o processo, mas depois que a vagem está pronta, tem bastante semente lá dentro e com bastante diversidade também. Quer ver só? Pegue a vagem quando ela já tiver assim, ó, querendo abrir. Você vê que ela já tem uma fenda no meio. Se não tivesse amarrada, já teria explodido a semente, ó. Então vou destacar a vagem do pé, soltar
os araminhos. Olha quanta sementinha tem. Ela tem esse filamento, mas uma única vagem consegue produzir várias. Algumas sementes, às vezes, não estão bem desenvolvidas, tá vendo? Como é o caso dessa daqui, ó, que tá meio imatura, não foi pra frente, mas faz parte. Olha bem nas beiradinhas, ó, porque umas ficam escondidinhas. Não plante essas que você tirou no mesmo dia, tá? Deixa secar pelo menos de um dia para o outro, mas pode guardar até por 1 mês, 2 meses, se você quiser, porque elas mantêm a fertilidade por bastante tempo. A ideia é usar a semente mais sequinha, que ela tem um poder de germinação melhor. Nota que existe uma suave diferença de tamanho entre elas, mas o que você mais deve se preocupar é em não plantar com a semente muito úmida. Deixa secar por uns dias, que isso evita que a semente mofe. Semear a rosa do deserto não pode ser mais fácil. Você vai preparar um vasinho com substrato para mudas, vai fazer uma cavidade suave aqui e colocar a sementinha. Algumas, a hora que você aperta, você sente que ela tá murcha, tá xoxa. Então essas você não vai usar, tá? Mas essa daqui, ó, tá bem durinha. Sementinha por cima, substrato em cima dela, bem suavinho. E ó, na hora de molhar, também a água é de pouquinho, tá? Se você tiver um regador que nem esse de bico fino, cuida para não sair colocando um jato d'água, senão ele vai desplantar a semente que você acabou de semear. E aí, é tudo uma questão de paciência. Esse é o estágio 0. Esse aqui, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Um detalhe só que a semente tem uma alta variação genética, né? Você vai ter sementes que vão gerar mudas mais cheinhas, com mais folhas, outras que vão gerar mudas mais pernudas, algumas vão ter folhagem longa e fina, outras têm a folhagem mais gordinha. Quando a gente fala de multiplicar a partir de sementes, a gente está falando de variedade genética, né? Se você deseja uma planta idêntica à planta que você tem, aí, em vez de fazer a multiplicação por sementes, você vai fazer uma poda de ponteira, ou seja, você vai remover um pedaço da planta adulta e espetar na terra para enraizar. Qual é o problema disso? É que você, embora tenha uma planta idêntica, nunca vai conseguir um caudex gordo assim. As estacas ficam magrelas embaixo, elas não engordam. Justamente esse efeito que a gente quer na rosa do deserto e que é tão característico dela. Aí é você que tem que escolher. Se você quer raiz gordinha, semente. Se você quer planta longa, comece de ponteira. Quando a sua muda estiver começando a ficar mais madurinha, já está na hora de mudar de vaso. Essa daqui, inclusive, já passou da hora, ó. Então, vamos ao próximo estágio. Preparou substrato fracamente adubadinho, tira um pouquinho aqui. E se você quiser começar a desenhar um caudex mais alto, mais tortinho, a hora é agora. Então, ó, eu começo a escolher que raízes eu vou deixar ficarem gordas, tipo essas duas aqui, ó. Mas tem uma partezinha aqui que eu posso querer mais limpa. Então, ó, aqui não tem regra, tá? Depende do efeito que você vai querer. Então, ó, tô aqui cortando uma partezinha e limpando aquilo que eu quero destacar. Não corta muito as raízes, só o que vai ficar para fora da terra, tá? E aí, se você quer brincar de erguer o caudex dela, você pode colocar uma pedra, por exemplo, por baixo. Ó, essas raízes que estão aqui, eu posso empurrar para cá, para que elas comecem a andar por cima dessa pedra. Está entendendo qual é o objetivo? É que fiquem gordas, como essas daqui que você tá vendo. Repara que a planta tá bem na borda do vaso. Eu jamais plantaria uma outra espécie desse jeito. Vou fazer
a diferença para você sacar. Se eu fosse plantar uma planta qualquer num vaso, ela ficaria uns dedos abaixo da borda. Eu plantaria assim. Só que a rosa do deserto a gente quer justamente explorar esse efeito escultural da raiz. E essas raízes duas aqui, mais grossas, eu quero que continuem crescendo grossas. E aí, para que essa parte não resseque e morra, eu vou cobrir com uma palhinha, pode ser folha seca, alguma coisa leve, que está acima da borda do vaso. E à medida que ela for se desenvolvendo, eu vou limpando a palhinha dessa raiz. Entendeu o raciocínio? Na hora de regar é um cuidadinho, sabe? Para a palhinha não sair do lugar, apesar dela estar acima da borda. Então tem que pôr um pouco de água, espera chupar mais um pouco de água. Você vai ter de ser muito atento ao momento das regas, porque se você colocar água demais, você vai acabar apodrecendo em vez de fazer a planta enraizar, tá? Lembre-se que dentro dessa estrutura tem água e nutrientes. Toda vez, antes de regar, coloca a ponta do dedo no substrato e se o dedo sai sujo, você não rega. Nenê fica num local um pouco mais protegido do sol forte. À medida que ela tiver folhinhas novas e sinais de enraizamento, você vai aos poucos passando para sol forte, que é tudo que ela gosta. Gostou do vídeo? Ainda tem dúvidas? Deixa aqui embaixo nos comentários qual é o próximo tema que você quer que eu traga por aqui. Um beijo e até semana que vem.